O Campeonato Brasileiro pode ser paralisado? O que está acontecendo sobre essa situação, que está uma situação bastante nebulosa aí no Brasileirão, que pode afetar o Internacional de forma direta? Qual o melhor Inter deve ir a campo diante do Delfim nesta quinta-feira pela Sul-Americana? E zagueiro que o Inter quer de qualquer maneira. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Antes da gente avançar nessas pautas coloradas, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o teu like e vem comigo nesse conteúdo de Inter Colorado que vem se preparando. O Inter continua a sua preparação nesta quarta-feira e à noite viaja para Manta, no Equador, onde será o palco do confronto entre Internacional e Delfim pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Como eu falei no vídeo anterior de Inter aqui no canal, apenas os primeiros colocados de cada grupo da Copa Sul-Americana avançam para a próxima fase da competição. Os segundos colocados jogam uma repescagem com os times eliminados da Copa Libertadores da América. Na Libertadores, os dois primeiros colocados aí avançam para a próxima fase na oitava de finais da competição. Como eu falei, o Inter tem esse desafio diante do Delfim. O Inter, nas duas primeiras rodadas, empatou com o Belgrano e também com o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio, com o Belgrano na Argentina e com o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio. O Inter não fez nenhum gol e também não tomou nenhum gol. Mas é um saldo positivo e negativo, porque o Inter não tomou gol, mas é negativo porque o Inter não fez. O Inter não perdeu, mas também não ganhou. Então o Inter está um pouco em débito na competição. Então o Inter não se dá um luxo de colocar um time reserva. O Inter vai colocar um time melhor possível aqui que a gente vai debater sobre essa situação. Qual seria o melhor Inter possível para esse confronto, esse compromisso do Colorado? O Rocher deve ir para o gol, não tem porque o Rocher ser preservado. Na lateral direito, o Busto deve ser o lateral titular, até porque ele jogou meio tempo diante da derrota contra o Atlético no último fim de semana. Aí na zaga pode ser que aconteça uma preservação, né? O Vitão pode ser preservado, e pode aparecer Mercado, que não jogou diante do Atlético. Aí pode aparecer o Igor Gomes, na lateral esquerdo o René pode ficar no banco de reserva, dando lugar para o Bernabei, Alexander Bernabei. No meio campo, Rômulo, que até sentiu um pouquinho de dores contra o Atlético, mas deve ir a campo, não tem nenhuma situação, nada de informação sobre o Rômulo, deve pelo menos estar à disposição. O Thiago Maia também, que entrou no meio do jogo diante do Atlético, meio tempo, pode começar como titular. Aí tem o Bruno Gomes ou o Bruno Henrique, um dos dois devem ser o titular. Acredito no Bruno Henrique, vem tendo uma sequência como titular, não me surpreende se o Bruno Gomes começar como jogador titular para esse confronto diante do Delfim. E avançando aí no meio campo, o Gustavo Prado, o meia, que é que faz uma de Alan Patrick, deve ganhar mais ou menos aí a vaga de titular, pelo menos para essa partida. Ele vem sendo elogiado nos treinos, também nos jogos, entra muito bem. Muitos passes decisivos que ele deu que podia ser convertido em gols perdidos e pelos nossos atacantes. Então, jogador de 18 anos, com todo o gás, não tem por que não ser titular, tem que dar a chance de ser elogiado nos treinos, está correspondendo dentro de campo. Na prática, tem que ser titular, tem que ganhar a sua titularidade por mérito, que é o que está acontecendo, na minha opinião, com o Gustavo Prato. O Wesley pela esquerda, no lugar do Wanderson, que é outro lesionado no departamento médico do Internacional. E aí pode acontecer do Alário, que voltou aos treinos nessa terça-feira, já vinha treinando e teve a informação e confirmada que o Alário voltou a treinar normalmente com o elenco colorado. E aí pode ter o Borré jogando como segundo atacante, não como um 9 de referência, como um atacante de referência. Pode ser Alário e o Rafael Borré fazendo um meio que pela direita. O Maurício, que vai para o banco de reserva, vai jogar no lugar do Gustavo Prado. Esperar para ver o que vai acontecer, mas na minha opinião não deve fugir muito da escalação do técnico da Eduardo Cudê. Deve ser mais ou menos esse time que vai a campo o melhor Inter possível para se recuperar aí na Copa Sul-Americana. Depois do Inter vira sua chave mais uma vez para o Brasileirão no fim de semana, enfrenta o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. A obrigação é vencer e deve desse jogo também ter modificação mais uma vez para essa partida, tá bom, pessoal? Lembrando que esse jogo será às 11 horas da noite na quinta-feira. O Inter treina na tarde de hoje, na tarde dessa quarta-feira, e viaja à noite para Manta, no Equador. O Internacional aí vem se preparando na Copa Sul-Americana e nos bastidores as coisas pegando um fogo aí no Brasileirão, também no Campeonato Nacional aí, nosso querido Brasileirão. Ontem, na terça-feira, John Textor, CEO do Botafogo, o mandatário geral aí do Botafogo,
foi ao Senado Federal fazer suas declarações, levar suas possíveis provas das denúncias e declarações que ele fez sobre manipulação de jogos, interferência de arbitragem, aquela coisa toda. E o senador, que é quem está comandando essa CPI, a CPI do futebol aí, o Jorge Cajuru, com as provas que foi entregado, também declarações do John Textor e também a pedido da ANAF, né? A ANAF aí, que é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol, sugeriu a paralisação do Campeonato Brasileiro. Com as declarações de John Textor na terça-feira no Senado Federal e também com a sugestão da ANAF para a paralisação dos jogos, Jorge Cajuru, o senador que está aí no comando dessa CPI, a CPI do futebol, se pronunciou onde pode acontecer essa situação, onde ele analisa e deve de levar também, claro que todas as provas vão ficar em sigilo, mas que essa situação pode ter aí um desfecho daqui a alguns dias. O Brasileirão está mantido, está tudo nos conformes. Inter e Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio, quarta rodada do Brasileirão no domingo, está mantido. As outras rodadas do Brasileirão também tudo normal, mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Os árbitros se posicionaram contra a paralisação do Campeonato Brasileiro. A ANAF teve a Associação dos Árbitros aí, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, se posicionaram a favor e sugeriram a paralisação do Brasileirão para uma melhor investigação sobre as declarações do John Textor. Então esperar para ver o que vai acontecer sobre a situação. O Botafogo, que se posicionou, que é contra o Rafael Claus apitar jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Rafael Claus foi o árbitro que expulsou o Rodinei naquele jogo contra o Flamengo, de o Inter estava disputando parelho com o Flamengo o título do Campeonato Brasileiro 20 e 21. Então, esperar para ver o que vai acontecer. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se posicionou também sobre as declarações do John Textor. Declarações também nada amistosas, mas é a declaração dela. O John Textor tem o direito de fazer a declaração que ele quer. Os outros presidentes também, e foi o que aconteceu. É esperar para ver o que vai acontecer. O John Textor aí, dando suas declarações, deu ontem suas declarações ontem no Senado Federal, onde diz ter as provas sobre possíveis irregularidades no Campeonato Brasileiro. Esperar para ver o que vai acontecer dessa história. Eu quero a tua opinião sobre toda essa situação. Se parar o Brasileirão, o que vai acontecer? Não é só o Inter que vai ser prejudicado, todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, as outras séries também. Então, esperar para ver o que vai acontecer. O Inter está de olho no zagueiro, o Inter tentou trazer um zagueiro, é o que informa o pessoal da Revista Colorada, de forma em primeira mão. O pessoal da Revista Colorada trouxe a informação que o Internacional tentou a contratação lá em janeiro de R. Minas, zagueiro de 29 anos de idade, que teve passagem pelo Palmeiras e hoje está no Cagliari da Itália. O time italiano não vem bem lá na competição nacional lá pela Itália. E o atleta tem contrato com o time italiano até o meio do ano. E o pessoal da Revista Colorado, em contato com o seu agente, Simone Rondanini, em declaração, o pessoal da Revista Colorada confirmou que o jogador deve sim ser oferecido ao Internacional quando estiver encerrando e quando encerrar o seu vínculo com o Cagliari, que se encerra em junho. O Internacional tentou esse atleta, informação também do pessoal da Revista Colorada, lá em janeiro. O próprio técnico da Arcudê pegou seu telefone e ligou para o jogador. As conversas e negociações não avançaram, mas a informação é essa. O R. Mina teve no radar do Internacional. Jogador de 29 anos, passagem pelo Palmeiras, pelo Barcelona da Espanha, pelo Everton da Inglaterra, pela Fiorentina, hoje no Cagliari. Ele foi especulado no Botafogo e também no Grêmio. Esperar para ver o que vai acontecer também nessa situação. O Robert Renan vai embora? O Vitão tem alguma situação? Então o Internacional se precavendo sobre possíveis saídas e também a questão de calendário até o final da temporada. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!